Boa noite, amigos. Aqui é o Igor Peixoto. Vou criar mais uma videoaula desse nosso curso Trader e hoje eu vou ensinar a vocês como eu faço minhas análises dos jogos para o dia seguinte. Toda noite eu pego, faço minha lista aqui de jogos para o dia seguinte. Estamos no dia 23 de maio de 2016. É uma segunda-feira. No caso, hoje é o dia 22. Amanhã é segunda. E essa é a quantidade de jogos que teremos para amanhã. Poucos jogos. Deve ter aqui uns 60 jogos no máximo. Aí eu vou ensinar vocês como fazer as análises dos jogos para o dia seguinte, para poder você separar sua lista. Porque é importante a gente fazer uma lista dos jogos que a gente vai seguir durante o dia. Não adianta a gente pegar ali, logar e começar a fazer um jogo atrás do outro. Sai um gol aqui nesse, já pulo para outro, já pulo para outro. Não. Temos que seguir uma lista. Eu sempre uso esse site aqui, resultados.com. Eu crio minha lista dos meus jogos que eu vou seguir durante o dia. Aí tem os horários certinhos, eu começo a acompanhar, vejo que está com valor, eu faço a minha entrada. Aí eu adequo a melhor técnica para cada jogo. Vou explicar isso aqui para vocês. Eu gosto de selecionar aqui a Bet365, que é aqui nessa opção aqui, ela já me dá as odds que está sendo apresentada pela Bet365. Aí eu faço minhas análises. Vamos lá. Minha primeira análise que eu faço, eu pego todos os favoritos que estão jogando em casa e que tem uma odd boa. Tipo assim, não importa a odd. Abaixo de 1,60, 1,70. Primeiro eu analiso isso. Eu vou selecionando os jogos e vou fazendo assim. Deixa eu pegar um aqui que eu selecionei. Por exemplo, esse daqui eu selecionei o argentino de Quilmes e Defensores Unidos. Vou explicar a vocês porque eu selecionei esse jogo. Esse jogo, o argentino de Quilmes em casa não tá tão bem. Só ganhou um em casa, empatou duas e perdeu duas. E o Defensores jogando fora perdeu 4 e empatou uma no 0 a 0. Na classificação, o Argentino Quilmes está em oitavo e o Defensores Unidos está em 15º. Tomou 24 gols e tem 17 gols marcados. O Argentino Quilmes marcou 17 e só tomou apenas 12 gols. Significa que tem uma zaga boa. Você pode observar aqui que é o time que tomou menos gols no campeonato. Um outro que chega mais perto é esse daqui, ó, o Deportivo Merlo, que apenas tomou 14 gols. Então a zaga do argentino de Quilmes é muito boa. E a dos Defensores Unidos aqui não é tão boa. Foi um dos times que tomou mais gols. Aí a gente vê aqui em acima e abaixo e vê a média de gols. Você vê que o argentino Quilmes é 1,9 e o do Defensores Unidos é 2,7. Aí, Igor, por que você selecionou esse jogo? Pelo meu ver, esse jogo se adequa àquela técnica do leia a zebra. Eu não vejo o argentino de Quilmes perder esse jogo. Eu acho que ele empata ou ganha. Então, nesse jogo aqui, se eu fosse optar por uma técnica, pelo que eu analisei aqui, eu optaria em lei a zebra. Lei ou apostando contra o Defensores de Unidos. Esse foi o primeiro jogo que eu separei. Eu separei aqui Nürnberg e Frankfurt também. Esse jogo aqui é uma final do campeonato, do playoff aqui.
O primeiro jogo foi 1-1 na casa do Frankfurt e o Nürnberg agora joga em casa. O Nürnberg em casa é bem forte, tem 4 vitórias e uma derrota. Só que nas últimas duas ele perdeu para o Frankfurt aqui no confronto. Só que o Frankfurt fora de casa são 4 vitórias ou 4 derrotas e apenas uma vitória. Então o Nürnberg em casa é forte e o Frankfurt fora de casa é péssimo. Nesse jogo aqui, pela odds que se encontra aqui bem equilibrada, eu optaria por um LTD. Na Betfair mesmo, a odd do LTD está 3.10. Eu optaria por um LTD porque eu sei que os times vão marcar. Esse jogo não vai terminar 0 a 0. Teve um 0 a 0 nos confrontos, mas foi em 2013. Vocês podem ver que foi o único 0 a 0. De 98 a 2016, apenas um 0 a 0. Esse jogo vai ter gols e pelas odds equilibradas, eu optaria por um LTD. Se o gol sair no segundo tempo, vai dar um bom lucro. Se o gol sair no primeiro tempo, vai dar mid green. Essa odd aqui vai subir para 3.8 a 4. Agora, se o gol sair no segundo tempo, essa odd aqui vai subir para um 6, aí vai dar um lucrozinho legal. Vamos para o próximo jogo. Eu selecionei esse jogo do Juventude e Ipitanga. O Juventude está na Série C do campeonato. Não estreou ainda, vai ser o primeiro jogo dele. No confronto entre Juventude e Ipiranga, o Juventude ganhou duas e foram dois empates 0 a 0. Em 2016 aqui o Juventude já deu 4 a 1 no Ipiranga. Eu acredito que o Juventude em casa está muito forte nesse ano de 2016, só perdeu para o Internacional aqui, ó, vocês podem ver. Só tem 2 derrotas em casa. E o Ipiranga não é nesse time todo, é bem fraco. Eu acredito numa vitória fácil do Juventude. E tá com a odd super alta. Eu acho que por ser Série C do Campeonato Brasileiro, tanto a Betfair como a Bet365 supervalorizaram muito o Ipiranga aqui e botaram a odd do Juventude muito alta. Começou em 2 e está caindo, já está em 1.83. Acredito que essa odd aqui vai cair para 1.6 até o início do jogo. E eu acredito que o Juventude ganha esse jogo fácil. Qual técnico eu utilizaria aqui? Eu poderia usar um LTD ou um back ao favorito, que é o Juventude, com a proteção no 0 a 0. Que eu não vejo o Ipiranga ganhar esse jogo não. Aqui o campeonato ainda não começou, não tem nem estatística de gols ainda. Mas todos os jogos que tiveram saíram gols. Vamos lá, deixa eu ver aqui. República Tcheca Sub-21. Jogos Sub-21, Sub-19, Sub-20 eu deixo fora. Eu não gosto de selecionar. São jogos muito imprevisíveis e normalmente eu não seleciono. Eu ia selecionar esse jogo do Ifonet aqui. Ele tá jogando fora, mas
ele tem até uma boa diferença daqui, ele tá bem no campeonato e tudo, só apenas só tomou 12 gols. Joga com o, o Mag aqui, mas é, eu não gosto muito, até que não, esse daqui daria até para selecionar. O Infonet ganhou 3, vem de uma sequência de vitória de 4 jogos. O Mag em casa não tá ruim nem tão bom, tá equilibrado. O Infonet tá melhorzinho jogando fora. Eu acredito na vitória do Infonet aqui, mas é, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: eu não gosto de selecionar times que estejam muito próximos na tabela. Time, por exemplo, se fosse Infonet e Levade aqui, são confrontos diretos aqui com jogos valendo 6 pontos. Eu não gosto de escolher esse tipo de jogo para poder entrar, porque esses tipos de jogos viram clássicos e fica muito duro ou e, além de ser duro, às vezes fica imprevisível de você falar quem vai ganhar. Mesmo um time sendo totalmente favorito, o outro pode ganhar. Ou pode ser aquele jogo trucado preso e dar 0 a 0. Eu não gosto de selecionar jogos com times próximos da tabela. Tem mais de 60, 150 jogos por dia. Dá para você tirar de 5 a 10 jogos que sejam bem estudados para poder você fazer. Não adianta você pegar 50 jogos, 30 jogos e sair entrando em tudo. Uma boa análise, você consegue tirar jogos bons. Esse daqui eu mesmo não selecionei porque eu não tenho necessidade de selecionar um jogo desse. Eu selecionei aqui o Peru e o Trinidad e Tobago. Trinidade e Tobago. O Peru está bem favorito nesse jogo. E nos últimos 3 jogos o Peru ganhou 2 e empatou 1. O Peru em casa está razoavelmente bem, ganhou 3 jogos, perdeu 1 do Chile, que é uma seleção boa, empatou com a Venezuela. E o Trinidad e Tobago está bem fora de casa, mas em compensação os times que ele pegou são fracos. Guatemala, Grenada, São Vicente, Paraná, ou Panamá, desculpe. Agora os times fortes, quando ele pegou o México aqui, ele empatou de 3 a 3 nesse amistoso aqui. Eu acredito que o Peru ganhe fácil esse jogo aqui. Uma coisa também que eu quero falar para vocês, quando eu entro em back, que significa a favor de um time, eu não entro com odd menos que 1.5. Eu seleciono alguns jogos aqui, por exemplo, esse do Peru. Se eu for entrar simples só em back, só apostando a favor, sem nenhuma proteção, eu espero essa odd subir até 1.5. Assim que subir até 1.5, eu entro. Não entro em jogos com odd menos de 1.5. Nessa daqui, eu acredito que o Peru ganhe fácil aqui. Esse jogo aqui, Malmo e o FAO aqui. Vocês podem ver, é um jogo com índice alto de gols. Muitos gols mesmo. 7 gols, 6 gols, 7 gols, 3 gols. O FAO aqui, Falkenberg, toma muito gol. E faz também alguns gols. E o Malmo aqui também. Só que a odd tá lá embaixo, 1.17. Aí você me pergunta, e como é que eu entro num jogo desse? Com um back a 1.17. Se eu for esperar subir, vai com a odd dessa só vai chegar a 1.5 lá no final do primeiro tempo. Pro LTD tá muito alto aqui. Lembrando que o LTD, pessoal, eu recomendo entrar abaixo de 4. Não recomendo entrar no LTD acima de 4.
Porque o que é que você vai fazer com um jogo desse? O Malmo está em terceiro, ele precisa ganhar, ele ganhando ele vai ser líder. E o Falkenbergs aqui é uma máquina de tomar gol. Tomou 25 gols em 10 jogos. Apenas fez 4 pontos no campeonato. Esse aqui é um excelente jogo para a técnica do OVHT. É um jogo com bastante gols. Você entrar no OVHT ali e esperar a primeira entrada alcançar 1.5 e começar a lançar as stacks, que tem 99,9% de chances de sair gol no primeiro tempo. E a nossa técnica do OVHT entra fácil aqui nesse jogo. Como eu digo para vocês, cada jogo você tem que anexar uma técnica diferente. Estou dando vários exemplos aqui de jogos com várias entradas com técnicas diferentes. Tem esse outro jogo aqui, Gothenburg e Hammarby. A odd dele tem uma pequena subida aqui de 1,62 para 1,65. O Gothenburg aqui domina totalmente esse jogo. Nos últimos 5 encontros ganhou todos os 5. Em casa ele está não tão bem, empata e ganhou 2, empatou 2 e perdeu para o Malmo, que é o terceiro do campeonato. Tá pegando um time que toma bastante gols também, 19 gols. Ele marcou 18 gols e sofreu 16. Ele tem uma média de gol de 3.7 o Hammarby e o Gothenburg 3.4. Nesse jogo aqui, você podem ver que nunca houve um 0 a 0. Aliás, teve um aqui em 2008 apenas. Nesse jogo aqui, eu acredito que o LTD esteja tá com odd boa 3.8. A proteção no 0 a 0 você faria esse jogo tranquilo aqui, ó. Você colocaria uma proteção no 0 a 0 e de 30% do valor, e os 70% você colocaria aqui no LTD. Eu acredito que o Gothenburg aqui faça o gol logo. Daria até para usar essa técnica do intervalo aqui nesse jogo, mas tem poucos gols. O último jogo foi de 1 a 0, 1 a 0. Não é muito recomendado não. Eu prefiro entrar no LTD nesse jogo aqui. Sei que vai ter gol, isso é fato. E eu arriscaria um LTD nesse jogo aqui. Com o Gothenburg ganhando esse jogo aqui. Precisa da vitória. Ele ganhando vai vir para aqui para quarto ou quinto colocado. E é isso. Eu não selecionei mais nenhum, mas eu vou dar exemplo aqui desse jogo aqui. Esse jogo, o Odervold está favoritíssimo aqui a 1.5. Isso aqui é um exemplo que você para poder que não adianta a gente entrar por odds, que eu vou entrar ali e vou sair apostando em todos os jogos que o favorito está jogando em casa com a odd de 1.5, 1.3, 1.4. Não é assim que fazemos trade. Tem que analisar o jogo. Esse jogo aqui, vocês podem ver que os 5 últimos encontros, o Kviding ganhou 3, perdeu 1 e empatou 1. E ele está como a zebra. O Odervold em casa
não tá tão bem. Tem 2 derrotas, 2 empates e uma vitória nos últimos 5 jogos. E o que vem de fora também tem 3 derrotas, uma vitória e um empate. O que eu quero passar para você é o seguinte: os dois times estão aqui na zona do desespero. Um com 5 pontos, o outro com 1 ponto. O Kindig tomou 8 gols e só apenas marcou 2. E o Odevold marcou 8 e tomou 9. Então, aqui é um jogo dos desesperados. É um jogo que está aberto para qualquer resultado. Eu não gosto de selecionar jogos nesse formato. São dois times que estão mal no campeonato, que quem tiver mais raça no dia vai ganhar. Então, é um jogo que pode acabar 0 a 0, pode o Kindig ganhar, pode o Odevold ganhar, é, pode ter goleada. É um jogo que tem várias opções de acontecimento. Então é um jogo que não devemos escolher um jogo desse tipo. Esse tipo de jogo a gente pula, deixa fora do mercado e não seleciona. Com essa análise, para o dia de amanhã, eu selecionei 7 jogos, que foi o Nürnberg e Frankfurt no LTD, o Argentino Quilmes e o Defensores com o Beck ao favorito com proteção no 0 a 0. O Juventude e o Ipiranga aqui, que o Juventude ganha fácil. Acompanhar o início do jogo no 10, 15 minutos, o Juventude indo para cima, poderia entrar back. O Brod e o Viborg, que também eu não expliquei esse jogo aqui, mas eu acredito que o Brod ganha fácil. Vou falar aqui desse jogo. O Brod está como favorito a 1.5, começou a 1.7, está caindo. O Brod ganhou 4 jogos no encontro direto e empatou um 0 a 0 aqui. Em casa, nos últimos 5 jogos aqui, ganhou 4 e perdeu apenas 1. O Viborg fora de casa está com 3 derrotas e 2 vitórias. O Brod está aqui, ó, em quarto colocado e o Viborg está em 10º. O Brod ainda luta para classificação. Ele ainda pode ser ultrapassado pelo Aalborg aqui para entrar na Liga da Europa. E o Viborg aqui já está no campeonato, para ele não representa mais nada, porque quem está rebaixado é o Obro aqui. Então pro Viborg aqui, tanto faz como tanto fez. Não vai jogar com a raça que deveria jogar se caso estivesse disputando alguma coisa. E pro Brod aqui, pro Brodby, é, o jogo aqui é jogo de vida ou morte, porque se ele ganhar, ele continua aqui em quarto lugar e tem uma chance do Albarog aqui empatar ou perder e ele garantir a vaga dele aqui. Como vocês podem ver que já tem o campeão antecipado aqui, que é o Copenhague. Já tem o segundo aqui classificado. Essa posição aqui ainda está aberta e essa também. E só quem tem chance de chegar é o Albarog aqui. No caso, esse campeonato aqui acho que tem mais 2 rodadas. Então, o Brod aqui vai jogar por tudo ou nada. Então, acredito na vitória dele amanhã aqui. Fácil, fácil, fácil. É um jogo para poder a gente entrar aqui no back a favor do Brandby, ou quem quiser uma forma mais segura pode fazer tá acima de 4, esperar cair aqui de 3.9 entrar no LTD,
ou pode fazer um back ao favorito com proteção no 0 a 0. Mas aqui é um jogo que eu acredito na vitória do Brøndby fácil. Uma outra coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte: quando vocês verem o time com esse quadradinho aqui do lado, vocês coloquem o mouse em cima e vejam o que é que tá aqui. Por exemplo, se o Brody pegasse aqui o Copenhague, o Copenhague poderia estar como favorito nesse jogo por ser primeiro e por ser campeão. Mas eu não entraria no jogo desse com o Copenhague favorito. Por quê? Porque o Copenhague já é campeão aqui. Ele não está disputando mais nada. E o Brody aqui não. O Brody está disputando ainda a classificação dele. Então, mesmo o Copenhague sendo favorito, o Brody aqui vai jogar com muito mais vontade do que o Copenhague. Então ele pode surpreender o Copenhague e ganhar o jogo. Então, quando vocês evitem entrar em jogos que os times já estão classificados ou que já são campeões. Por quê? Porque o treinador, por ser classificado aqui, ele pode poupar o time, botar reservas, pode estar disputando outra competição e colocar reservas aqui para poder poupar os jogadores. E você está entrando aqui sem saber, achando que está entrando no favorito ali, que é campeão, que vai ganhar de todo mundo, e na verdade está pegando um time misto e pode estar perdendo. Então, evite jogos que já os times já são campeões ou que já estejam classificados e não disputam mais nada no campeonato. Como o Obra aqui também, que já está rebaixado, então qualquer time que pegar ele aqui é saco de porrada nele. Aqui é o saco de porrada do campeonato. É, por exemplo, se o Albarog tivesse aqui pegando o Obra aqui, Ave Maria, podia apostar tranquilo aqui no Albarog que o Albarog ganhava. Então, pessoal, evite times que já estão com a sua participação definida no campeonato. Jogos desse tipo são incógnitas que não devemos arriscar. Aí tem o Peru, que também eu acredito que o Peru ganhe fácil. O Gothenburg aqui que eu falei que funcionaria um ETD. E o Malmo aqui embaixo que o Malmo também ganha fácil. Então, como vocês podem ver, de 60 jogos que tem ali eu estimo, eu selecionei 7 jogos. Essa vai ser a minha lista de segunda-feira que eu vou acompanhar no próximo dia. Lembre que quanto mais jogos entrar, mais perto do Red vamos estar. Porque quanto mais tempo passamos no mercado, mais chances para encontrarmos o Red teremos. Então, com essa análise bem feita aqui, com minha lista de jogos aqui, eu consigo pegar e acompanhar durante o dia. Por exemplo, eu tenho 3 jogos 2 horas, 2 jogos 3 e meia, um jogo 8 e meia da noite e um jogo 10 e meia da noite. Então pronto, é só acompanhar devagarzinho aqui, vejo qual time está melhor, se realmente o time que eu espero que eu conto como favorito tá jogando melhor, tá indo para cima, tá buscando o jogo, tá fazendo pressão. Aí eu pego e faço minha aposta. Valeu, pessoal. Isso aí é a aula de análise de jogos. Espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa para vocês. E até a próxima aula. Um abraço a todos.